Entre 1943 e 1945, os céus da Europa tornaram-se um palco implacável para a ofensiva de bombardeio aliada. Milhares de aeronaves da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, baseadas na Grã-Bretanha, realizavam missões diárias sobre o território inimigo, visando desmantelar a máquina de guerra alemã. Contudo, cada voo era uma jornada através de um inferno de chumbo e fogo. A principal ameaça não eram apenas os caças inimigos, mas a artilharia antiaérea alemã, conhecida como Flak. Esta defesa impiedosa lançava uma barragem quase intransponível de projéteis explosivos que, ao detonarem em altitude, liberavam milhares de estilhaços metálicos. Estes fragmentos dilaceravam não apenas as estruturas das aeronaves, mas de forma devastadora os corpos dos aviadores a bordo, causando ferimentos graves e frequentemente fatais. As consequências dessa guerra aérea eram visíveis e brutais nos hospitais de campo improvisados na Grã-Bretanha. Cirurgiões, como o protagonista desta história, enfrentavam um fluxo constante de tripulantes gravemente feridos. Os estilhaços da Flak causavam lesões internas catastróficas, principalmente no tórax e abdômen, resultando em hemorragias massivas e frequentemente na morte. A visão de jovens aviadores sangrando até a morte sob seus bisturis, vítimas de ferimentos que poderiam ser evitados, era uma realidade desoladora e profundamente frustrante. A cada missão, mais homens retornavam com ferimentos semelhantes, e a sensação de impotência crescia entre a equipe médica, que se via limitada a tratar as consequências sem poder atacar a causa. Neste cenário de urgência e sofrimento, a medicina de combate americana se via diante de um desafio crítico. Não bastava apenas tratar os feridos. Era imperativo encontrar formas de prevenir esses ferimentos ou, ao menos, mitigar sua gravidade. A necessidade era clara. Era preciso transformar o sofrimento em estatística, e essa estatística, por sua vez, deveria guiar o desenvolvimento de novos equipamentos de proteção. As práticas médicas existentes, embora eficazes no tratamento pós-ferimento, não ofereciam uma solução proativa para a natureza repetitiva e previsível das lesões por estilhaços em bombardeiros. Havia uma demanda premente por inovação, por uma solução que pudesse proteger os homens antes que fossem atingidos, garantindo que mais deles pudessem retornar de suas missões inteiros e aptos a continuar o combate. A vida no céu de chumbo exigia mais do que coragem. Exigia uma nova abordagem baseada na proteção. Apesar da urgência inegável e do número crescente de baixas entre as tripulações de bombardeiros, a resposta oficial à crise dos ferimentos por estilhaços era lenta e complexa. Os protocolos militares, projetados para garantir padronização, eficácia e responsabilidade em tempos de paz, tornavam-se um obstáculo intransponível durante a guerra. A introdução de qualquer novo equipamento de proteção exigia um processo burocrático extenso e demorado. Iniciava-se com a apresentação de propostas formais, seguidas por comitês de avaliação que analisavam a viabilidade técnica, os custos e o impacto logístico. Após a aprovação inicial de conceito, eram necessários estudos aprofundados para determinar a real necessidade, a eficácia potencial e os requisitos de produção em massa. Somente depois dessas etapas, protótipos seriam encomendados a fornecedores autorizados, submetidos a testes rigorosos em laboratório e finalmente em campo, antes de qualquer consideração de adoção em larga escala. Cada uma dessas fases poderia levar meses ou até anos, um luxo que os aviadores da 8ª Força Aérea não possuíam no calor do combate. O cirurgião de campo, confrontado diariamente com as consequências diretas da inação, percebeu que esperar pela aprovação oficial era sinônimo de mais perdas.
A realidade do campo de batalha exigia uma solução imediata, não um ciclo prolongado de memorandos e reuniões. Ele testemunhava repetidamente as mesmas lesões fatais, estilhaços penetrando o tórax e o abdômen dos tripulantes, causando danos irreparáveis a órgãos vitais e hemorragias maciças. A cada retorno de missão, a contagem de feridos e mortos confirmava a ineficácia das proteções existentes, que se limitavam a capacetes e, em alguns casos, coletes leves de lona que ofereciam pouca ou nenhuma resistência a estilhaços de alta velocidade. A lacuna entre a necessidade premente de proteção e a lentidão da burocracia militar era cada vez mais evidente e frustrante. Diante dessa situação crítica, o médico tomou uma decisão que o colocava em rota de colisão com a hierarquia militar. Ele optou por violar os canais burocráticos estabelecidos para o desenvolvimento e aquisição de equipamentos. Sua motivação era singular, a convicção inabalável de que a vida dos aviadores não podia esperar pelos trâmites administrativos. Em vez de redigir relatórios e aguardar pareceres de comitês distantes, ele decidiu agir de forma direta e pragmática. A ideia audaciosa era desenvolver um colete de aço, um equipamento de proteção individual que pudesse absorver ou desviar a energia dos estilhaços, protegendo as áreas mais vulneráveis do corpo humano. Este colete, concebido e testado por iniciativa própria, seria um projeto não autorizado. Isso significava que não teria financiamento formal, não utilizaria recursos alocados para pesquisa e desenvolvimento e não teria a chancela de nenhum comitê oficial. A responsabilidade por sua idealização, execução e os riscos associados recairia inteiramente sobre ele e sua equipe. Era uma aposta contra o sistema, um ato de desobediência calculado, mas uma aposta que ele acreditava ser absolutamente necessária para salvar milhares de vidas. A urgência implacável da guerra havia transformado um cirurgião em um inovador, disposto a desafiar as regras em nome da proteção de seus pacientes, convicto de que a inovação, naquele momento, não viria de um memorando, mas da ação direta e da experimentação. O cirurgião, impulsionado pela urgência e pela convicção de que cada dia de espera significava mais vidas perdidas, não hesitou em contornar os canais oficiais. Ele sabia que a burocracia exigiria meses ou até anos para aprovar um projeto de proteção, tempo que os aviadores da 8ª Força Aérea simplesmente não tinham. Em vez de redigir memorandos e aguardar a formação de comitês de estudo, ele buscou soluções tangíveis e imediatas. Sua abordagem foi direta e pragmática. Ele não pediu orçamentos para pesquisas complexas, mas sim materiais brutos e mão de obra qualificada. Onde os protocolos militares exigiam estudos intermináveis e deliberações em salas de reunião, o médico pediu chapas de metal, lona resistente e suprimentos de costura. Ele não buscou fornecedores autorizados ou contratos governamentais. Em vez disso, recorreu à rede de recursos e habilidades disponíveis nas próprias bases da Força Aérea na Grã-Bretanha. Sua visão era clara: criar um protótipo funcional, um colete de aço que pudesse oferecer proteção real contra os estilhaços da artilharia antiaérea. A materialização dessa ideia audaciosa começou em uma oficina improvisada, longe dos olhos da alta cúpula militar. Este espaço, talvez um canto de um hangar de manutenção ou um barracão subutilizado, rapidamente se transformou em um centro de inovação. O ambiente era característico de uma base militar em tempo de guerra. O cheiro penetrante de óleo de motor se misturava ao odor metálico do aço sendo trabalhado e ao aroma terroso da lona. Ali, o som constante de martelos moldando placas finas de metal preenchia o ar, um testemunho do esforço manual e da dedicação dos envolvidos. O médico reuniu uma pequena, mas dedicada,
Força-tarefa composta por indivíduos com habilidades práticas e um desejo comum de contribuir para a segurança dos aviadores. Entre eles estavam armeiros e enfermeiros, cada um trazendo uma expertise crucial para o projeto. Os armeiros, acostumados a trabalhar com metais para reparar aeronaves e armamentos, eram responsáveis pela parte mais técnica do colete. Sua tarefa era selecionar e cortar chapas de aço em formatos adequados, garantindo que fossem finas o suficiente para não comprometer a mobilidade do aviador, mas resistentes o bastante para suportar o impacto de estilhaços. Eles moldavam essas placas utilizando ferramentas básicas, como martelos e prensas manuais, buscando o equilíbrio ideal entre peso e proteção. A espessura e o tipo de aço eram cruciais. O objetivo era desviar ou absorver a energia cinética dos fragmentos sem se estilhaçar ou adicionar peso excessivo. Paralelamente, as enfermeiras e outros voluntários, muitos deles com experiência em costura ou em trabalhos manuais, dedicavam-se à construção da estrutura do colete. Eles trabalhavam com lona pesada, um material robusto e durável, frequentemente utilizado em equipamentos militares devido à sua resistência. A lona era cortada e costurada para formar a base do colete, criando bolsos e compartimentos onde as placas de aço seriam inseridas. A costura precisava ser excepcionalmente forte, utilizando agulhas pesadas e linhas reforçadas para garantir que as placas de metal ficassem firmemente no lugar, mesmo sob as condições extremas de um voo de combate. A ergonomia era uma preocupação constante. O colete precisava ser prático e confortável o suficiente para ser usado por horas dentro de um bombardeiro apertado, sem restringir movimentos essenciais ou interferir nos equipamentos de voo. Esses protótipos práticos não eram o resultado de um processo de design formal, mas sim de uma série de experimentações e ajustes contínuos. A cada placa cortada e a cada costura feita, a equipe aprendia e aprimorava o design. O médico, com seu conhecimento da anatomia humana e dos padrões de ferimentos observados, guiava o processo, indicando as áreas mais críticas a serem protegidas, principalmente o tórax e o abdômen, que eram as regiões mais atingidas por estilhaços fatais. Ele colaborava de perto com os armeiros para determinar a melhor disposição das placas e com as costureiras para garantir que o colete se ajustasse bem ao corpo, oferecendo máxima cobertura sem comprometer a capacidade do aviador de operar sua aeronave. Essa colaboração entre diferentes especialidades, unida por um propósito comum, foi fundamental para o sucesso inicial do projeto. Em vez de depender de uma cadeia de comando e aprovação, a iniciativa floresceu a partir da dedicação individual e da criatividade coletiva. O que começou como uma ideia audaciosa de um cirurgião frustrado rapidamente se transformou em uma série de protótipos tangíveis, construídos com as próprias mãos e com a convicção de que a inovação, naquele momento, não viria de um memorando, mas da ação direta e da experimentação em uma oficina improvisada. A gênese do colete de aço era um testemunho da capacidade humana de adaptar-se e inovar sob pressão, transformando materiais básicos em uma promessa de proteção vital. A improvisada oficina, que antes ressoava com o som de martelos e máquinas de costura, agora cedia lugar a um campo de provas rudimentar. Os primeiros protótipos do colete de aço estavam prontos, mas sua eficácia precisava ser validada sob condições que replicassem, com a maior fidelidade possível, o cenário brutal do combate aéreo. Longe dos olhares da alta burocracia militar, em uma área isolada e discreta da base aérea, a equipe do cirurgião montou seu próprio laboratório de balística. O objetivo era submeter os coletes a um escrutínio implacável,
determinando se o aço e a lona poderiam realmente proteger os aviadores do impacto devastador dos estilhaços da artilharia antiaérea alemã. Para simular o efeito do flak, a equipe utilizou os recursos práticos e disponíveis. Fragmentos de metal de variados tamanhos e formas, cuidadosamente selecionados para se assemelharem aos estilhaços gerados por projéteis antiaéreos, foram lançados contra os coletes. Essas simulações envolviam desde disparos de armas de fogo de grosso calibre a curta distância, que replicavam a energia e a velocidade de fragmentos menores, até a detonação controlada de pequenas cargas explosivas próximas aos coletes, para mimetizar a dispersão e o impacto de múltiplos estilhaços maiores. Os coletes eram vestidos em manequins balísticos, projetados para simular a densidade e a resistência do corpo humano, ou fixados em estruturas de madeira que permitiam a observação detalhada dos danos. Cada teste era conduzido com meticulosa atenção aos detalhes e uma gravidade que refletia as vidas em jogo. Após cada impacto, os coletes eram cuidadosamente inspecionados. Os armeiros examinavam as placas de aço em busca de deformações, rachaduras ou, no pior dos cenários, perfurações. A integridade da lona e das costuras também era verificada, pois um colete que se desintegrasse sob impacto seria inútil. As enfermeiras, com seu conhecimento da anatomia humana e dos padrões de ferimentos observados em campo, avaliavam os padrões de impacto nos manequins, determinando se as áreas vitais do tórax e abdômen haviam sido adequadamente protegidas. Eles procuravam por qualquer sinal de que um estilhaço pudesse ter transpassado o colete ou causado um trauma contundente severo através do material, o que poderia levar a lesões internas graves. A tensão era palpável a cada estalo de testes em campo. Cada disparo, cada explosão controlada era um momento de expectativa e ansiedade. Os resultados desses testes não eram apenas dados técnicos, eles representavam a diferença entre a vida e a morte para os aviadores. Uma placa que se deformasse demais ou uma costura que cedesse significava uma falha potencial que poderia custar uma vida no céu europeu. A equipe não buscava apenas a proteção, buscava a segurança, a garantia de que o colete ofereceria uma chance real de sobrevivência e reduziria a gravidade dos ferimentos. Esta fase não foi um processo linear, mas sim um ciclo contínuo de experimentação, falha e aprimoramento. Quando uma fraqueza era identificada, talvez uma placa muito fina, um ponto de costura vulnerável ou uma área do corpo insuficientemente coberta, o design era imediatamente revisado. Os armeiros ajustavam a espessura do aço, alteravam as dimensões das placas ou experimentavam novos ângulos de sobreposição para maximizar a cobertura e a resistência. As costureiras reforçavam as junções, trocavam o tipo de lona por materiais mais resistentes ou modificavam o padrão de costura para garantir maior durabilidade. Cada ajuste era seguido por novos testes, em uma busca incessante pela otimização. A colaboração entre o cirurgião, os armeiros e as enfermeiras era essencial para o sucesso. O médico, com sua perspectiva clínica e conhecimento dos ferimentos mais comuns e fatais, guiava as prioridades de proteção, indicando as áreas mais críticas a serem reforçadas. Os armeiros forneciam a expertise em materiais, balística e técnicas de moldagem de metal, enquanto as enfermeiras garantiam a praticidade, o conforto e a ergonomia para o usuário final, assegurando que o colete não impedisse os movimentos essenciais dentro de um bombardeiro. Eles trabalhavam juntos, ajustando as peças, debatendo soluções e aprendendo a cada novo impacto. Este processo intensivo de testes permitiu que os protótipos evoluíssem rapidamente de uma ideia rudimentar para um equipamento de proteção robusto e confiável.
Ao final desta fase de testes brutais, a equipe havia acumulado evidências irrefutáveis da eficácia do colete de aço. Os resultados demonstraram consistentemente a capacidade do equipamento de absorver e desviar os estilhaços, protegendo as áreas mais vulneráveis do corpo dos aviadores. O que havia começado como uma iniciativa não autorizada, nascida da frustração e da necessidade, agora tinha o respaldo de dados práticos e observações concretas. A esperança emergente desses resultados era um farol em meio à escuridão da guerra, prometendo uma nova era de proteção para aqueles que enfrentavam o perigo nos céus. Os testes brutais e rigorosos haviam fornecido ao cirurgião e à sua equipe as evidências empíricas necessárias para comprovar a eficácia do colete de aço. Com protótipos validados, o próximo passo foi a implementação em campo, ainda que de forma não oficial e experimental. Os primeiros coletes foram distribuídos discretamente a tripulações voluntárias de bombardeiros da 8ª Força Aérea, especificamente em esquadrões que haviam sofrido as maiores taxas de baixas por estilhaços. Esta distribuição inicial permitiu coletar dados reais sobre condições de combate, comparando o desempenho e a taxa de ferimentos das tripulações protegidas com as não protegidas, estabelecendo uma base comparativa fundamental para a avaliação do equipamento. Os resultados iniciais foram notáveis e rapidamente se transformaram em estatísticas convincentes. A equipe médica, liderada pelo cirurgião, começou a compilar um registro detalhado dos ferimentos e da sobrevivência pós-missão. Eles compararam os dados de períodos anteriores à introdução dos coletes com os dados das missões em que os coletes estavam em uso. O foco principal estava nas lesões causadas por estilhaços, que eram a principal causa de mortalidade e incapacitação entre as tripulações de bombardeiros. As análises revelaram uma queda marcante nos ferimentos torácicos e abdominais. Antes da implementação do colete, essas áreas, que abrigam órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado e intestinos, eram as mais vulneráveis e, frequentemente, resultavam em ferimentos fatais ou incapacitantes, devido à penetração de fragmentos de alta velocidade. Com o colete de aço, a incidência de perfurações e traumas severos nessas regiões diminuiu drasticamente. Em alguns esquadrões monitorados, a redução na taxa de ferimentos torácicos e abdominais chegou a mais de 50% em relação aos dados históricos pré-colete. Essa diminuição não se traduziu apenas em menos ferimentos graves, mas diretamente em um aumento significativo da sobrevivência pós-missão. Tripulantes que antes teriam sucumbido a hemorragias internas ou danos a órgãos vitais agora retornavam com ferimentos leves ou, em muitos casos, ilesos, graças à proteção do colete. A taxa de mortalidade em voo e a necessidade de evacuações médicas urgentes após o pouso também apresentaram uma redução notável. Isso significava que mais aviadores estavam aptos a voar em missões subsequentes, mantendo a experiência e a coesão das tripulações, fatores cruciais para a eficácia das operações de bombardeio de longo alcance e alta complexidade. A coleta e apresentação desses números foram essenciais para validar a iniciativa do cirurgião. O que começou como uma aposta audaciosa contra o sistema burocrático, agora tinha o respaldo de dados concretos que demonstravam um impacto tangível na vida dos aviadores. Relatórios detalhados foram compilados, documentando as estatísticas de ferimentos, a redução na gravidade das lesões e o aumento na taxa de retorno seguro das missões. Esses relatórios, embora ainda informais em sua origem, foram distribuídos dentro da 8ª Força Aérea, começando a gerar um burburinho e, mais importante, a confiança na eficácia do equipamento entre os escalões de comando.
O impacto psicológico nas tripulações foi igualmente profundo e mensurável. O suspiro aliviado ao contar cabeças no retorno tornou-se uma cena mais frequente nas bases aéreas. A visão de companheiros de esquadrão descendo de seus bombardeiros, muitas vezes com os coletes marcados por estilhaços, mas ilesos ou com ferimentos leves, reforçava a crença na proteção oferecida. Isso elevou o moral dos aviadores, que enfrentavam missões cada vez mais perigosas e com altas taxas de baixas. A sensação de que havia um escudo de aço adicional mitigava o medo constante dos estilhaços e permitia que se concentrassem melhor em suas tarefas durante o voo, melhorando a performance operacional. A confiança no equipamento se espalhou rapidamente entre as unidades, e a demanda pelos coletes, antes não autorizados, começou a crescer organicamente entre as tripulações, que viam nele uma chance real de sobreviver. Esses números não eram apenas estatísticas frias, eles representavam vidas salvas, famílias poupadas da dor da perda e uma força de combate mais resiliente. A capacidade de manter mais aviadores experientes em serviço reduzia a necessidade de treinamento constante de novos substitutos, otimizando os recursos humanos e logísticos da Força Aérea, um aspecto crucial para sustentar a ofensiva aérea. A medicina de combate, que antes se via limitada a tratar o sofrimento, agora tinha uma ferramenta proativa que transformava a estatística de baixas em uma estatística de sobrevivência. O colete de aço, nascido da iniciativa e da desobediência, provava seu valor inestimável no campo de batalha, redefinindo as expectativas de sobrevivência no perigoso céu europeu. A inteligência por trás do colete de aço não se restringia apenas à sua capacidade de proteção balística, mas também ao seu design inovador. O cirurgião e sua equipe, ao desenvolverem o protótipo, incorporaram um conceito que se revelaria crucial para a sua praticidade e longevidade em serviço: a modularidade. Diferente de uma armadura sólida e inflexível, o colete foi concebido com bolsos internos que acomodavam placas de aço individuais e removíveis. Esta abordagem permitia que as placas fossem inseridas e retiradas conforme a necessidade, transformando o colete em um sistema de proteção adaptável e de fácil manutenção. Este design modular trouxe vantagens operacionais significativas. Em um ambiente de combate, onde os equipamentos eram constantemente submetidos a danos, a capacidade de trocar placas danificadas era um diferencial. Se uma placa de aço fosse atingida por um estilhaço e ficasse deformada ou comprometida, não era necessário descartar o colete inteiro. Bastava remover a placa avariada e substituí-la por uma nova. Este processo era similar à manutenção de equipamentos mecânicos complexos, como os motores de aeronaves, onde componentes defeituosos são trocados individualmente para restaurar a funcionalidade da máquina. Essa filosofia americana de manutenção, que valorizava a reparabilidade e a eficiência na logística, foi aplicada de forma engenhosa à proteção pessoal. A substituição rápida de placas garantia que o colete estivesse sempre em condições ótimas de uso, sem longos períodos de inatividade para reparos complexos. Isso não apenas otimizava os recursos, evitando o desperdício de coletes parcialmente danificados, mas também assegurava que as tripulações tivessem acesso contínuo a equipamentos de proteção confiáveis. A facilidade de manutenção e a capacidade de manter o equipamento funcional com mínima interrupção foram fatores determinantes para a aceitação e, posteriormente, para a adoção em larga escala do colete de aço, solidificando seu papel vital na segurança dos aviadores. Apesar de sua origem não autorizada e do risco iminente de sanções,
A eficácia inegável do colete de aço, comprovada pelos rigorosos testes de campo e, mais crucialmente, pelos dados reais coletados em condições de combate, começou a erodir as barreiras da burocracia militar. Os relatórios informais, mas estatisticamente robustos, compilados pelo cirurgião e sua equipe, demonstravam uma redução drástica nos ferimentos por estilhaços e um aumento substancial na taxa de sobrevivência das tripulações que utilizavam o equipamento. Essa evidência incontestável, aliada à crescente demanda e ao testemunho direto dos próprios aviadores, que sentiam-se mais seguros e confiantes com a proteção adicional, criou uma pressão insustentável sobre os escalões superiores da 8ª Força Aérea. A resistência inicial, fundamentada em protocolos rígidos e na aversão a equipamentos não padronizados, começou a ceder diante dos fatos irrefutáveis. A burocracia, que antes exigia estudos intermináveis, comitês de avaliação demorados e processos de aprovação prolongados, foi forçada a reconhecer a realidade brutal do campo de batalha. A urgência da guerra e a necessidade premente de manter a força de bombardeio aliada operacional e com um moral elevado superaram a rigidez dos procedimentos administrativos. Finalmente, documentos oficiais foram emitidos, não apenas aprovando o colete de aço, mas também ordenando sua produção e distribuição em larga escala para todas as unidades da 8ª Força Aérea. O que começou como uma iniciativa isolada e desafiadora, impulsionada pela convicção de um único médico, transformou-se em uma política oficial de proteção. A adoção em massa do colete de aço trouxe consequências estratégicas e operacionais de grande impacto para a ofensiva aérea aliada. Primeiramente, elevou significativamente a eficiência das tripulações. Com a proteção adicional, os aviadores sentiam-se mais seguros e menos apreensivos em relação aos estilhaços da artilharia antiaérea alemã, a temida Flak. Essa sensação de segurança permitia-lhes concentrar-se melhor em suas tarefas complexas de navegação, bombardeio e defesa da aeronave, mesmo sob fogo intenso. O resultado direto foi uma maior precisão nos ataques aos alvos inimigos e uma melhor capacidade de resposta em situações críticas de combate, contribuindo para o sucesso das missões. Em segundo lugar, a redução nas evacuações médicas foi substancial e teve um efeito cascata positivo. Menos tripulantes gravemente feridos significava menos aeronaves desviadas para bases de emergência e uma diminuição significativa na carga sobre os hospitais de campo e centros de tratamento. As lesões, quando ocorriam, eram frequentemente menos graves, exigindo tratamentos mais simples e permitindo um retorno mais rápido dos aviadores ao serviço ativo. Este fator foi crucial para manter os esquadrões operacionais por mais tempo. A rotatividade de pessoal diminuiu, preservando a experiência valiosa de aviadores veteranos e reduzindo a necessidade constante de treinar e integrar novos membros às tripulações. A manutenção da coesão e da experiência das tripulações era vital para a continuidade e o sucesso das complexas e perigosas missões de bombardeio de longo alcance sobre a Europa ocupada. Assim, a evidência inegável de vidas salvas e missões bem-sucedidas, catalisada pela iniciativa e persistência de um cirurgião que ousou desafiar o status quo, prevaleceu sobre a inércia burocrática. O colete de aço, nascido da necessidade urgente e da desobediência calculada, tornou-se um equipamento padrão essencial, um testemunho prático de como a inovação pode, por vezes, forçar a mão do sistema em prol de um bem maior, salvando milhares de vidas no processo. A guerra aérea na Europa, com suas missões de bombardeio diárias e o perigo constante da artilharia antiaérea alemã, a temida Flak impôs um custo humano devastador.
As tripulações de bombardeiros, homens jovens e experientes, enfrentavam a cada voo a possibilidade real de serem dilacerados por estilhaços, resultando em ferimentos fatais ou incapacitantes. Diante dessa realidade brutal, a inércia da burocracia militar, com seus intermináveis memorandos e lentos processos de aprovação, representava uma barreira intransponível para a proteção imediata dos aviadores. Contudo, em meio a esse cenário de perigo e frustração, a iniciativa individual de um cirurgião de campo viria a redefinir as expectativas de sobrevivência no céu de chumbo. Este médico, cansado de testemunhar a perda de vidas que poderiam ser salvas, ousou desafiar o sistema. Em vez de aguardar por estudos e comitês, ele agiu de forma pragmática, transformando uma oficina improvisada em um laboratório de inovação. Com chapas de aço, lona e a colaboração de armeiros e enfermeiras, ele concebeu e testou um colete de proteção balística. Este equipamento, nascido da necessidade e da desobediência calculada, provou sua eficácia em testes rigorosos e, mais crucialmente, nos céus da Europa. Os dados eram irrefutáveis. As unidades equipadas com os coletes viram uma queda marcante nos ferimentos torácicos e abdominais por estilhaços, e a sobrevivência pós-missão aumentou sensivelmente. A adoção em larga escala do colete de aço, inicialmente um projeto não autorizado, foi uma consequência direta de seu sucesso inegável. A burocracia, finalmente, cedeu à evidência de vidas salvas e missões bem-sucedidas. Este equipamento não apenas protegeu os aviadores de ferimentos catastróficos, mas também elevou a eficiência das tripulações. Com maior segurança, os homens podiam concentrar-se melhor em suas tarefas críticas, contribuindo para a precisão dos bombardeios e a eficácia geral das operações. A redução nas evacuações médicas e a capacidade de manter esquadrões operacionais por mais tempo foram benefícios estratégicos que impactaram diretamente o esforço de guerra aliado. O design modular do colete, que permitia a rápida substituição de placas danificadas como se fossem peças de motor, exemplificava uma filosofia americana de manutenção e praticidade, aplicada de forma engenhosa à proteção humana. Assim, a história do colete de aço é um testemunho da resiliência e da capacidade de inovação humana sob as condições mais adversas. Entre a barragem implacável da artilharia antiaérea e a rigidez da burocracia militar, venceu o bisturi teimoso de um cirurgião que se recusou a aceitar o status quo. Sua iniciativa, nascida da compaixão e da urgência, resultou em um legado duradouro de proteção. A vida de milhares de aviadores, que antes sangravam sob estilhaços, foi guardada por aço e por uma notável iniciativa americana. Esta é a história de como um homem, impulsionado pela convicção de que vidas não podiam esperar, ousou quebrar regras e, ao fazê-lo, salvou uma geração de heróis, demonstrando que, mesmo na brutalidade da guerra, a engenhosidade e a determinação podem forjar um caminho para a sobrevivência e a esperança.